Aprendemos, não deu certo. Eu acho que a gente aprende muito com os tropeços, né? Eu ouvi uma vez uma frase excelente de um franqueador que era, olha, o franqueado compra, tinha 20 anos a gente, compra meus 20 anos de erro. Né? Porque o que eu errei, eu não vou deixar ele errar. Tem algum erro que você lembra? Alguma, putz, isso aqui a gente tentou, não foi certo, não era certo, falhamos na execução, falhamos na ideia, que pode inspirar e ilustrar? Eu acho que tem duas coisas para trazer. Teve uma que foi quando a gente mudou da Casa Verde para Itapevi, né? Porque a gente fez um Você processo. começou na Casa Verde? Comecei na Casa Verde. Né? A gente mudou para Itapevi em setembro, outubro de 2006. Eu comecei lá no início de 2004. E foi uma transição assim, bem organizadinha, porque a gente comprou o terreno, construiu a fábrica, parará. Já praticamente, já tinha aí quase um ano que o nosso pessoal de fábrica, operador de máquina, a gente começou a contratar de Itapevi e estava trabalhando lá na Casa Verde. Então, um ônibus saía de Itapevi, levava as pessoas para lá, né? Porque a gente sabia que quando a gente viesse para Itapevi, claro que quem pudesse, quisesse vir, ia vir. Mas tinha uma parte das pessoas que falou, agora vai ficar longe, tá, não sei o quê. Então, a gente mudou com pessoas já conhecendo, operando, para não interromper a produção. É tudo certo. E a gente ainda na Casa Verde, a produção de trufa, ela era quase artesanal. Era uma adaptação de uma máquina de coxinha. Começou mão. Descobrimos que dá para máquina de coxinha. Era uma adaptação de máquina de coxinha. E a embalagem, né, tal. E aí, nessa mudança, a Cacau Show comprou uma máquina de trufa tal. Cara, isso aqui vai ser assim. Plá, vai cuspir milhares de trufas por minuto, não sei o quê. Vamos. Né? E aí tinha uma coisa ali de embaladora e tá. Enfim, para resumir a história, rapaz, na hora de instalar a máquina importada, tal, e vai, não sei o quê, até uma máquina grande. Porque a gente tá falando da produção completa da trufa, inclusive de sair lá embalada. E a gente não conseguiu acertar esse ciclo. Então a gente teve uma interrupção na produção de trufa, logo uma interrupção no abastecimento de trufa. E isso provocou na rede. A rede era menor, eram as 300 lojas. Eram 300 lojas. Mas naquela época a trufa era importante. E a trufa era muito mais significativa do que é hoje. Eu lembro, Cacau Show, a loja tinha muita trufa. É isso aí, falava Cacau Show era pegava trufa, o cestinho, né? E colocava no cesto. Então, ali eu acho que a gente pode considerar, porque, comprometeu a rede? Não, mas a gente teve um certo sabor, porque realmente era... eu fui numa gráfica rápida há uns 15 dias, imprimi um adesivo lá e não tinha adesivo. Eu brinquei com a menina, eu falei, cara, mas vocês fazem adesivo, né? Como é que não tem o adesivo? Não, porque a dona foi buscar, mas ela precisou passar não sei onde, talvez chegue até a noite e tal. E ele não tinha o adesivo, coisa básica, adesivo transparente lá, que eu precisava fazer um trabalho para mim lá e tal. Então a gente não podia. Então esse é um pedaço. A gente teve aí na Casa Verde. Conta hoje, as pessoas não acreditam, mas eu vivenciei isso, é verdade. Eu vivenciei, fazendo uma reunião de expansão, eu já estava na expansão, tinha deixado de ser consultor de campo, e a gente fazia a apresentação, tá? Durava umas 3 horas aquela apresentação, tinha intervalo. Quando eu saí, né, a pessoa que era meu gestor, ele falou, Orlando, interrompe a apresentação. Eu falei, Marcelo, como interrompe? É um intervalo. Não, nós não vamos mais fazer loja. Aí eu falei, agora eu não vou também não meter mais emprego, porque não vai mais fazer loja, né? Eu tô aqui vendendo loja, não vai mais ter loja. Ele falou, eu falei, não, peraí, não dá pra voltar lá e falar, a gente terminou. Vamos lá, eu volto, termina a reunião. Eu fui lá, terminei a reunião e tal. Acontece, a gente tinha tido naquele momento um colapso na logística. Não era produção, era na logística. O que também seria precipitado, falar, não vamos mais fazer loja. Porque a loja da reunião de hoje, ela vai inaugurar daqui 3, 4, 5 meses. Mas foi uma decisão tomada. E a gente ficou durante 2 meses, de novo, tô falando de coisa velha aqui, MAP, Indústrias Acme. Existia um aparelho, gente, na época era moderno, chamado secretária eletrônica, em que a gente gravou uma mensagem. O cara ligava e a gente deixou uma data. Volte a falar conosco a partir da data tal. Você imagina hoje isso, a Cacau Show? Ou qualquer franqueador. O dia que a Cacau parou de vender loja. Isso existiu. Então a gente teve uns 2 meses que, por um lado... tem responsabilidade nessa decisão. Sim. Né? E a gente ficou uns 2 meses ali atendendo quem já estava no processo, mas a gente, durante 2 meses, um novo candidato, a gente falou, olha, volte a falar com a gente daqui, a partir da data tal. Né? Então tem umas coisas aí folclóricas aí no meio do caminho. Né? Então, hoje em dia a logística é toda própria, terceirizada. A gente tem uma parte da logística própria, São Paulo interior próximo é própria, mas a maior parte é terceirizada. Você tem um armazém logístico de um parceiro, você manda em volume sai lá. Tudo aqui de Itapevi. Sai tudo de Itapevi. Direto para Goiânia, direto. Isso aí. Mas assim, hoje já está muito mais amadurecido esse processo, seja pelos contratos existentes, pelo porte dos parceiros existentes, entendeu? Então a coisa está
tá muito mais amadurecida, mas a logística ela é um ponto sensível, né? Não tenho dúvida. Então eu acho que essas duas aí são exemplos que a gente pode trazer nesse sentido de que, cara, a gente teve que aprender um pouco aí nesse sentido, né? Vocês ajudam o franqueado a fazer compras? Não é porque, imagina, tem 2 momentos do ano ali que não pode errar, né? Então, mas aí a gente ajuda o ano todo, Zé. Tá. Sabe por quê? Esses 2 momentos desde sempre, tá? Natal e Páscoa desde sempre, o que a gente faz? Quando o franqueado vai fazer o pedido de Páscoa dele, a gente manda para ele uma sugestão de pedido, por SKU, valor e SKU. Essa sugestão de pedido é baseada no histórico da loja dele. Se putz, é uma loja nova, então, mas tem um histórico na região de comportamento de venda. E aí, quando esse cara devolve, então vamos lá, sugerir para esse franqueado fazer um pedido de 100 mil reais na campanha de Páscoa. Ele voltou falando, vou comprar 140 mil. Cara, a gente não comemora, a gente não vai... porque naturalmente quer de venda, a gente, cara, não, peraí, me explica por que... Legal, mas por quê? Da onde que... porque eu acho. Não, o acho não vale, porque antes do achar tá aqui, histórico, número, Não, é porque eu já prospectei uma empresa, eu já tenho isso aqui, já está compromissado, tarará. Putz, tem sustentação. Beleza. É isso. De qualquer jeito, a gente passa, aquele cara passa, a gente acendeu uma luz amarela, porque se a empresa depois cancela, tal, a gente tem um cara ali. Mesma coisa do outro lado. A gente sugere 100, o cara vem com 70. Cara, mas você tem potencial de 100. O que está acontecendo? Aí, quando é essa do 70, ou esse cara perdeu justamente uma venda que ele fazia há anos em um hospital, a empresa deixou de comprar, não é? Ou aquele cara, às vezes, não é nada objetivo, é subjetivo, é um problema na família, putz, é uma separação. Ele tá num momento de vida em que ele não cara, não vai. Não, mas, cara, você vendeu mais no ano passado do que esse ano. Ou ele é roda presa, tá com medo. Também. Acontece. Né? E aí a gente vai lá e incentiva esse cara porque ele não quer que ele perca, nem sobre, nem tenha ali uma perda de vendas. Ele não quer que ele perca o resultado. Chega a travar a venda? Então, a gente não. Quando o cara, por exemplo, fala, insiste. Não, eu vou comprar a mais. Cara, vamos lá. Me confirma aqui por escrito que eu estou te orientando a comprar tanto, você está assumindo comprar mais. Né? Não, eu quero comprar menos. Aí a gente não faz o negócio por isso mesmo, cara, você vai perder venda. Né? A gente não tem esse poder. Agora, por que eu falei o ano todo? Tá? Já tem alguns anos que a gente tem um sistema que mede a curva de venda do franqueado por loja, por SKU e entrega o pedido pronto para ele. Putz, esse cara pode complementar o pedido? Pode, porque às vezes ele fez uma venda fora do histórico dele. Então, e que isso, quando entrou na rede, foi um outro desafio. Porque o cara, ele falava assim, pô, eu não posso fazer o pedido da minha loja, aí entra no porquê. Mas, cara, a gente está identificando que você está perdendo venda, abastecimento. Não é porque você não gosta da trufa de maracujá que o mundo não gosta de trufa de maracujá. Você precisa ter trufa de maracujá. Então, a gente... esse sistema ele faz uma leitura do estoque dele, do histórico de venda e coloca o pedido ali na mão dele. Quando entrou, o cara não queria, o cara brigava. Vai hoje virar para a rede e falar, gente, nós vamos tirar o sistema. Não vai ter mais, vocês mesmos aqui vão sentar lá e fazer o pedido. Não, o cara não quer mais, lógico, né? Então, que ajuda, né? Eles recebem em geral com que periodicidade? O pedido semanal. Pedido semanal. Como? Ele não tem obrigação de fazer o pedido semanal, tá? Mas ele tem a possibilidade para entrega. Que é mais inteligente que ele faça semanal. Porque ele gira mais, o pedido não precisa ser um pedido tão alto, até para armazenagem no estoque da loja. Até na ele Páscoa? faz Não, aí na Páscoa não, tá? Esse é pedido de repouso semanal. Na Páscoa ele começa a receber 2 de janeiro e a gente trabalha ele faz o pedido onde? Que é assim. Não, ele faz a Páscoa de 2023, ele pediu em maio de a Páscoa de 2024, ele pediu em maio de 23. Já foi. Já foi. O que vem depois, tá? Às vezes acontece da gente ter... Mas aí a gente dá um spoiler para ele, a gente faz uma estimativa da gente ter um produto em licenciamento. Putz, o licenciamento não está assinado ainda. Mas a gente já anuncia para ele. Cara, tem esse produto aqui. Ou então a gente tem... para ele aí. Pois é. Ou então, putz, já aconteceu da gente ter um lançamento. A gente fala, cara, isso aqui divulgar antes não vai ser legal no mercado. Aí a gente divulga um pouco mais para frente, entendeu? Mas de qualquer jeito, precisa ser com muita antecedência. E a indústria de chocolate trabalha assim em geral. Não é só a Cacau. Panetone. Porque faz ovo de Páscoa o ano inteiro? Não, a gente começou esse ano, por exemplo, em julho, a produzir ovo de Páscoa. Juro, por ano que vem. Arlan, não estraga, não. Não dá para
tacar o pau. Não tem escala para... O 4 igual a mil indústria lojas. de sorvete, o verão a pico, ninguém consegue dar conta da demanda do verão Pois a é. pico. Você tem que ir fazendo antes. Aí o Agora, que vai ser produzido ali mais para o final do ano, para o começo do ano que vem, é o ovo com a casca recheada, porque aí o shelf life é um pouquinho diferente, tal, né? Composição, creme de leite e tal. Mas o ovo o chocolate da casca ao leite, ele não tem uma, putz, ele passou 6 meses, passou 1 ano, não, ele continua, se tiver Mas aí conservado você já direitinho, embala o ovo, já deixa tá prontinho. pronto, tá na caixa. Tá na na caixa caixa já. fechada. Tá pronto, Na é. Não caixa é de embarque. tipo, só faz o Não. ovinho e depois só junta lá na Tá frente. lá na Na caixa de caixa, a embarque. gente tem um investimento nosso, falar custo de armazém, porque lá precisa estar climatizado 24 Milhares de horas, posições pallet, entendeu? Pois é. E aí 2 de janeiro começa a expedir aquilo lá. O que é uma tentação normalmente lá em vendas, né? Porque você fala assim, cara, mas tá cheio de ovo de Páscoa daqui, a meta desse ano tá tão apertadinha, mas se a gente adiantar de mandar faturar ovo de Páscoa pro cara, não, mas se adiantar você também desfalca o ano que vem, não adianta, é o ano que vem. É 2 de janeiro, pô. E você tem um cuidado com o descompasso de caixa do franqueado, Também, não é fácil também. Né? Mas assim, é que na campanha de Páscoa, bem lembrado isso, Zanco, porque pedido de Páscoa e Natal, a gente tem um prazo completamente diferente para o franqueado, tá? Ele paga metade desse pedido da campanha de Páscoa depois da Páscoa e outra metade ele paga de 20 a 30 dias depois, entendeu? Então, o giro da Páscoa dele, meio que a gente banca. Caraca. Você entendeu? Quanto pra vai esse de cara... caixa para montar essa não, Páscoa, então, irmão? porque aí a gente compra antecipado embalagem, mão de obra, Sim, matéria-prima. produz, A gente entrega para ele 2 de janeiro, ele vende isso ali para Páscoa e ele paga a gente depois da Páscoa. Depois da então a Páscoa. gente também acaba tendo uma um ano contribuição quase de fluxo da relevantíssima para o Um ano de franqueado, fluxo da que é o indústria. giro, entendeu? E a indústria, olha como é demandante de capital, de caixa. A indústria, para produzir em junho, julho, já comprou insumo há 2, 3 meses Sim. atrás. Já negociou E embalagem, o cacau? já desenvolveu. Cacau, então, Então, um ano antes, Cacau, talvez. e é um lance que aí a gente está essa grana desse sujeito a cacau preço... de hoje vai virar dinheiro E daqui aí um a ano. gente está sujeito a preço internacional, que é a Bolsa de Nova York, commodity e tal. É complexo. O todo, né, ele tem sua complexidade.